Após 2 meses de deflação, a prévia da inflação brasileira cresceu 0,16% em outubro, de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo 15, divulgado pelo IBGE. No ano, a prévia da inflação acumula alta de 4,80%. Nos últimos 12 meses, o acréscimo foi de 6,85%. Para a gente entender todos esses números, eu converso hoje com o economista Éder Vaz. Boa tarde, Éder. Boa tarde. Éder, começa explicando para a gente o que puxou esse aumento no mês de outubro, o que ele significa? É porque a inflação ela teve uma baixa artificial. Quando você baixa a inflação por tributo, que foi assim que aconteceu conosco, aí essa baixa não se sustenta, porque a inflação para baixar e se sustentar é um jogo entre oferta e demanda. Então, quer dizer, a gente tem que aumentar a produção. Como a nossa produção não tem aumentado suficientemente para atender a demanda nossa, e nós tivemos uma queda artificial da inflação, porque nós tivemos uma queda apenas tributária. E a queda tributária não sustenta uma queda de inflação. Tanto é que, historicamente, você pode ver, nós nunca tivemos queda de inflação provocada por tributo. E quais foram as medidas que causaram essa deflação maquiada? Não, aí que está a questão. Quando você reduz a inflação, quando você reduz os tributos, imediatamente você reduz a inflação, não tem jeito, porque você reduz os preços de combustível. Está claro para nós que os preços de combustível estão, inclusive, mais baratos do que estavam há uns meses atrás. Aí isso gera um efeito, acaba gerando um efeito em cascata, né? Os próprios empresários que têm um custo de vida menor, porque quando você reduz o combustível pensando principalmente na gasolina, você não está trabalhando no diesel. O diesel é o que transporta os produtos de um modo geral, né? Então, quando você reduz só a gasolina, você reduz o custo de vida do empresário, você reduz o custo de vida de quem tem carro. Tá certo? Não de quem transporta os produtos, mas de quem tem carro. E aí isso cria uma possibilidade de você trabalhar com preços mais estáveis, né? Mas o problema é que ele não se sustenta porque, na minha concepção, o governo trata de forma totalmente equivocada. E não sou eu, tem vários economistas, inclusive aqui em Goiás, que concordam comigo que essa não é uma inflação de demanda, essa não é uma inflação que você resolve com taxa de juros, é uma inflação que você resolve mexendo com os custos, porque nós temos uma inflação de custos. E o governo trata mal a inflação porque o pessoal é incompetente, eles não conseguem perceber quais são as reais causas da inflação brasileira. Esse é o grande problema. E vamos aprofundar um pouquinho mais nesses resultados, né? O que a gente poderia fazer, o que falta para o governo fazer para a gente ter soluções mesmo nessa inflação que castiga, inclusive, os mais pobres, né? Olha só, a inflação nossa, na minha concepção, é a inflação de custos. Então o governo tem que trabalhar na base. Por quê? Porque os empresários têm dificuldade de trabalhar com preços estáveis quando eles têm custos elevados. Aí os custos elevados achatam a margem de lucro deles, então resta para eles simplesmente aumentar os preços lá na frente. Então o governo deveria trabalhar na questão de estoques reguladores, por exemplo, o governo federal acabou com os estoques reguladores, aí a gente não tem como manter preços baixos em entre-safra, por que não? É porque o governo não tem produto para colocar no mercado, né? Então o governo tem que trabalhar nessa base de custos. Se você pegar a parte agrícola, né, o governo federal acabou com todas as nossas indústrias de fertilizantes. Nós temos uma dependência hoje de 85% de produtos importados fertilizantes. Ora, isso onera demais o preço agrícola, né, porque onera o custo. Aí o produto final tem que ser mais caro. Aliado a isso, nós jogamos produto demais para fora, né? Porque o mundo voltou à normalidade antes do Brasil, o mundo tem mais dinheiro e a gente vende para quem tem mais dinheiro, isso é uma lógica, né? Então você vê hoje, por exemplo, nós estamos aí com uma quantidade de terras sendo destinada à soja, sendo destinada a milho, a sorgo, que vai tirar a terra que vai ser destinada ao tomate, ao arroz, ao feijão, ao produto que vai para a mesa do brasileiro. Por quê? Porque quem produz quer ganhar dinheiro. Então não vai produzir arroz se soja dá mais dinheiro. Essa é a lógica, né? E a gente tem um mercado internacional para soja espetacular. Então nós vamos ter um problema de inflação. E olha só, nós temos uma inflação, se você ver, a inflação baixou, mas a inflação de alimentos ficou lá em cima. Por que a inflação de alimentos ficou lá em cima? Porque o governo estava tratando errado o processo de inflação. Olha o que o governo federal fazia. O governo jogou esse ano mais de 100 bilhões na economia, ajudando pessoas pobres, tá certo? E, além disso, ele ainda liberou FGTS, ele aumentou o consignado de 30% para 40%, ele antecipou 13º de aposentados, então jogou muito dinheiro na economia. Então quando você joga dinheiro na economia, você gera uma demanda maior, tá certo? Aí ele vem e aumenta a taxa de juros. Aí quando ele aumenta a taxa de juros, o que ele faz? Ele faz com que o custo para o empresário aumente na produção. E do outro lado tem um punhado de gente querendo comprar. Ora, as pessoas que recebem esse auxílio, elas compram principalmente o quê? Comida.
Então a gente tem uma inflação de alimento maior do que a própria inflação. Éder, você desenhou aí um cenário bastante preocupante. O que a gente pode esperar para os próximos meses? Eu acredito que os governos, tanto esse quanto se ele continuar ou vier o próximo, vai ter uma dificuldade muito grande, porque a gente, quando planta, a gente colhe depois. E a gente inicia um processo de plantação agora, que nós estamos começando as chuvas, que nós vamos colher o ano que vem. Então a matriz de produto do ano que vem já está formada. Tá certo? Então, o governo vai ter que voltar com os estoques reguladores, vamos ter que abrir para importação de alimentos, né? Então, nós vamos ter que criar um punhado de condições para melhorar a situação do produto alimentício no mercado. E aí sim a gente consegue puxar a inflação. Paralelamente, a gente tem que criar condições para que o empresário produza mais. Por quê? Porque o que eu falei, o que é duradouro na inflação é o jogo entre oferta e demanda. Então, quanto mais oferta nós temos, menor será o preço no mercado. E aí a gente consegue estabilizar. Mas se a gente não criar condições para aumentar a oferta, só achatar a demanda, não resolve o problema. E você acha que o resultado das eleições podem alterar alguma coisa nesse jogo econômico do Brasil? Olha, é preocupante, porque a gente não sabe quem vai ganhar a eleição, né? No domingo a gente vai saber. Ora, se o Bolsonaro perder a eleição, a gente não sabe o que ele vai fazer nos meses seguintes, né? Então pode ser que ele gere um dano espetacular. Porque a gente já sabe que o ano que vem já vai ter um punhado de dificuldade, porque foi criado um punhado de benefício agora, que dia 31 de dezembro ele desaparece, tá certo? E aí em janeiro como é que fica? Tá certo? Então, por isso que eu digo, qualquer governo que assumir vai ter dificuldades. Agora, a gente não sabe o que o Bolsonaro vai fazer nesse período. Agora, independente disso, tá certo, né? O governo que assumir lá na frente, ele vai ter que trabalhar essa questão de geração de emprego, ele vai trabalhar a questão de geração de produto, ele vai ter que importar alimentos, porque nós vamos estar exportando soja, nós estamos exportando milho, nós estamos exportando sorgo, nós estamos importando um punhado de commodities. Então, a gente vai ter que importar alimentos para contrabalancear. E vai ter que criar estoques reguladores, né? Então o governo vai ter que tomar um pouco assim, as rédeas dos produtos que pressionam a inflação no Brasil. E nessa caminhada também tentar ajudar as pessoas que estão mais necessitadas nesse momento. E é um problema grave, porque o governo meteu uma coisa meio maluca, né? Porque veja só, ele dá um auxílio e depois ele cria um consignado. Quando ele cria um consignado, ele tira um pedaço do auxílio para dar para os bancos. E aí, quer dizer, a gente vai ter um problema sério, porque já tem quase 1 milhão de pessoas, parece que tinha 700 mil pessoas há pouco tempo, deve ter quase 1 milhão de pessoas já com sua renda comprometida nos próximos anos.